O SBT segue perdendo audiência mês após mês. E hoje a gente vai analisar isso. Com informações do site CTV, o SBT, canal tradicional da televisão brasileira, vem enfrentando aí uma fase difícil, a disputa pelo Ibope. Em outubro, os dados mostram que a Record conquistou a vice-liderança isolada, aumentando sua vantagem sobre o canal do Silvio Santos. O que chama assim, a atenção é que esse crescimento da Record se torna cada vez mais consistente, marcando o seu melhor desempenho desde maio. E o SBT, que já ocupou por muito tempo a segunda posição, agora se vê pressionado e caindo cada vez mais na tabela, enquanto Globo e Band também aí apresentam sinais de recuperação e aumento de audiência. No mês de outubro, a Record obteve uma média de 5,3 de 7 da manhã até 11h59, enquanto o SBT ficou com 3,5 no mesmo período. Essa diferença de 51% representa um aumento muito grande em relação a setembro, quando a Record havia marcado 5 pontos e o SBT 3,7, uma diferença de 35%. Ou seja, a Record está ampliando sua liderança e criando uma distância que o SBT está tendo que, enfim, dificuldades para poder diminuir. Esse avanço na audiência não é fruto de sorte, mas sim de estratégias que a Record vem adotando aí para poder chamar a atenção do público. A líder do mercado Globo também não ficou parada. Em outubro, a Globo registrou uma média de 13,1, subindo 3% em relação ao mês anterior, quando ficou com 12,7. Esse crescimento da Globo reflete a força da sua programação, que conseguiu engajar o público, mesmo com mudanças na faixa das novelas. O sucesso de atrações como Alma Gêmea, O Rancho Fundo, ajuda a compensar a queda no Ibope que costuma acontecer com troca de novelas assim no fim das 9. A Globo, assim, mantém sua liderança consolidada e ainda dá um salto positivo nos seus números. Outro destaque é a Band, que também apresentou aí crescimento em outubro, alcançando 1,6 de média, sua melhor marca desde junho desse ano. A emissora, que ocupa a 4ª posição na televisão aberta, tem investido também numa grade que atrai públicos específicos e reforça sua posição, ainda que distante das 3 maiores concorrentes, que é o SBT, a Record e a Globo. Contudo, a Band mostra que também está em busca de crescer e fidelizar uma audiência assim, mais robusta. No caso do SBT, é evidente que o canal enfrenta uma fase tenebrosa, desafiadora. O canal, que já teve grandes sucessos e também programas que marcaram gerações, hoje se vê em uma disputa acirrada. A Record, por sua vez, vem fortalecendo a sua programação com, enfim, destaque para produções como Força de Mulher, que é uma novela turca que eles adquiriram, que tem alavancado a audiência no horário, enfim, conquistando muito público. Essa novela tem sido uma peça importante para a Record firmar sua posição e atrair um público que, até pouco tempo atrás, era mais fiel ao SBT. A situação para o SBT é muito preocupante, especialmente ao considerar que a Record, além de aumentar a audiência, está consolidando sua vice-liderança. Para o SBT voltar a essa disputa de igual para igual, serão necessários ajustes na sua grade e também investimentos em novas produções e uma análise cuidadosa das demandas do telespectador atualmente. O que o telespectador quer ver, eles estão colocando o que o público não quer. Aí fica difícil. Porque a Record conquistou uma posição que até pouco tempo era do SBT, a vice-liderança. O canal do Bicho Macedo deu um salto muito significativo em diversas capitais, e grande parte desse crescimento se deve ao sucesso da novela turca Força de Mulher, que se tornou aí um verdadeiro fenômeno nacional. A novela, com uma pegada adulta e temática dramática, tem pescado a atenção aí de milhares de telespectadores, especialmente em capitais importantes como São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte e também Salvador. Essa trama, que inicialmente se destacava apenas em São Paulo, agora conquistou outras regiões do Brasil e está fazendo aí a Record soltar fogos, brilhar na segunda colocação. Pra vocês terem uma ideia, na última quarta-feira, dia 30 de outubro, Força de Mulher bateu recordes em diversas cidades. Em Goiânia, por exemplo, a novela alcançou 11 pontos de média, com picos de até 13 pontos, deixando a Record apenas a 3 pontos da liderança, um feito incrível para o canal. No mesmo horário, a Globo, que estava com 16 pontos, teve que enfrentar aí a força dessa novela turca. Enquanto o SBT quase não apareceu, com uma audiência bem modesta, em Salvador a situação foi bem parecida. A novela atingiu 11 pontos de média e uma participação de 29% de share,
consolidando o segundo lugar de maneira sólida. A Globo manteve sua liderança com 17 pontos, mas o SBT ficou apenas com 2, desempenho que demonstra claramente a vantagem da Record no horário. Esses números mostram o impacto que Força de Mulher está causando e como o público está migrando para a Record, deixando ali o SBT numa posição cada vez mais complicada. Em Belo Horizonte, a novela também não deixou por menos não. Com 11 pontos de audiência na capital mineira, Força de Mulher demonstrou sua força ao competir diretamente com a programação da Globo, que registrou aí 18 pontos. O SBT, por outro lado, se manteve na casa dos 3 pontos, mostrando como a Record está ganhando terreno. Em Vitória, a situação não foi muito diferente. A Record marcou aí 11 pontos contra 19 da Globo e 4 do SBT. Esse quadro se repetiu em várias capitais, sinalizando que o público realmente está se identificando com a novela turca. No sul do país, onde a Globo, assim, de forma tradicional, domina a audiência, Força de Mulher também não está, enfim, deixando feio. Tem conseguido resultados aí muito expressivos. Em Porto Alegre e também Curitiba, a novela alcançou 8 pontos, colocando a Record numa posição confortável na vice-liderança. Em Brasília, o desempenho também foi o mesmo, com 8 pontos, enquanto o SBT aí tenta a sua base de telespectadores. Assim, gente, esse avanço da Record é muito significativo, considerando que regiões como o sul do Brasil costumam ser mais difíceis, para uma emissora como a Record ganhar o espaço. O impacto de Força de Mulher também foi sentido no Nordeste. No Recife, por exemplo, a novela conseguiu 7 pontos, um horário onde a Record costumava marcar 4 pontos alguns meses atrás. Com essa novela, a Record conseguiu crescer em horários assim extremamente desafiadores, em que a novela da Globo, em que a Globo transmitia Mania de Você, e em seguida Peñarol e Botafogo pela Libertadores. Mesmo com a concorrência acirrada no dia, a novela turca conseguiu aí se destacar. Na média nacional, Força de Mulher alcançou 9 pontos na quarta-feira, dia 30, um recorde que reflete aí o sucesso da produção e o seu impacto aí no cenário da televisão aberta brasileira. O sucesso está sendo tão expressivo que a Record está negociando já a compra de outras novelas turcas para poder reforçar a programação. Essa estratégia mostra que o canal aí está apostando em novelas com uma pegada adulta e dramática, o que tem sido aí um diferencial para poder atrair o público que busca uma alternativa aí às produções da Globo. Esse crescimento da Record é especialmente aí muito desafiador para o SBT, que sempre teve uma programação assim mais familiar, mais leve. Agora, com a Record se posicionando como uma opção assim para o público adulto, o SBT tem que repensar as suas estratégias para poder assim recuperar a vice-liderança. O canal do Silvio Santos enfrenta realmente aí uma concorrência direta com uma Record que soube inovar, que soube trazer conteúdos que possam atrair o público de maneira consistente. A emissora está tomando aí o espaço que era da SBT. E essa mudança na vice-liderança mostra uma mudança aí, mostra uma alteração importante no gosto do público. Força de Mulher simboliza essa nova fase da Record, que conseguiu captar a atenção de um público que estava cativo, que estava cansado de novela infantil, enfim, da mesmice da Globo, e buscava algo diferente. Enquanto isso, o SBT luta para se manter relevante e tem que agir rápido se quiser retomar aí a posição de vice-líder agora nas mãos da Record. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Pois é, não temos mais tempo. O que você faz agora? Se inscreva aqui embaixo, deixe seu gostei, não se esqueça, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, X, Blue Sky, Threads e Twitter, para poder, Twitter e X uma coisa, né? Para poder acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e também, claro, bastidores. Se cuidem e até a próxima!